O Brasil caiu 3 posições no Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, que segue mostrando que as condições gerais da vida da população só pioraram aqui no país. E como se não bastasse, a fome dobrou mais que nas famílias com crianças de 10 anos de idade entre 2020 e 2022. E o número total de pessoas que passam fome no país supera os 33 milhões. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado federal por Minas Gerais, deputado Patrus Ananias, que foi ministro de Desenvolvimento Agrário do Brasil. Boa noite, deputado. Prazer falar com o senhor. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer também. Boa tarde, Ana Rosa. Boa tarde, Cosmo. Quero saudar também com muito apreço todas as pessoas que estão sintonizadas conosco com o programa Brasil TVT. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria apenas registrar também, Cosmo, que além de ministro do Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma, por um tempo menor, porque veio o golpe, eu fui também, por um tempo mais alargado, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula. E também vivemos experiências importantes no combate à fome quando fui prefeito de Belo Horizonte. Eu penso que esse é um tema que hoje mobiliza as pessoas que efetivamente têm compromissos com o Brasil, compromissos com a vida e com a nossa soberania e o projeto nacional brasileiro. Nós instituímos na Câmara dos Deputados, nós criamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. E a soberania nacional começa com a soberania alimentar. Daí a importância dessa nossa conversa e desse nosso encontro. O senhor trouxe aí, o senhor foi ministro de Estado em duas pastas importantes no que diz respeito à questão social e no que diz respeito à fome. O Brasil chegou a sair do mapa da fome, era exemplo para o mundo. E, deputado, como é que explica hoje famílias, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome com insegurança alimentar, famílias correndo atrás de caminhão para pegar osso de boi, porque não tem como se alimentar, depois de anos fora do mapa da fome, sendo exemplo para o mundo, com políticas sociais de combate à pobreza e à fome. Como é que é para o senhor hoje vivenciar tudo isso, deputado? Primeiro, um sentimento de indignação. A fome é inaceitável em qualquer lugar do mundo. No Brasil, é ainda mais grave, porque nós somos um país esplêndido, um país continental, um país com condições climáticas favoráveis. Nós podemos produzir alimentos para bem alimentar o povo brasileiro o ano inteiro. Com todos os excessos cometidos, ainda somos a maior reserva de água do mundo. Por isso é uma questão inaceitável. Eu estou hoje aqui numa cidade do norte de Minas, Montes Claros. Eu nasci aqui na cidade vizinha, em Bocaiúva. Estou hoje com atividades aqui em Montes Claros, que é a cidade mais importante aqui do norte, do sertão de Minas. E tive hoje aqui uma experiência também muito sofrida, né? No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no esplêndido, no histórico governo do presidente Lula, nós levamos os restaurantes populares pelo Brasil afora. E hoje aqui em Montes Claros eu vi o nosso restaurante popular que eu inaugurei, onde já estive, almocei, alimentei algumas vezes, com total ruínas. Um prédio totalmente abandonado, inclusive sem telhas, né? Sujo, completamente desmontado, todos os equipamentos desapareceram. Isso mostra o desapreço de atuais governantes liderados pelo desgoverno federal com relação à questão da segurança alimentar. Para nós garantirmos o direito humano à alimentação adequada, nós precisamos de políticas públicas. Primeiro, com relação ao apoio à agricultura familiar, produção de alimentos para atender a população brasileira. Podemos e devemos exportar, mas temos que ter uma prioridade. Em primeiro lugar, produzir alimentos para alimentar o povo brasileiro. Isso implica políticas agrícolas, especialmente relacionadas com a agricultura familiar, como nós implantamos a partir do governo do presidente Lula. O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA, um programa esplêndido, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, trabalha nas duas pontas, compra
das agricultores familiares, por um preço justo na safra, e encaminha esses produtos para as pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Fundamental o papel da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento. Nós temos que guardar alimentos para períodos emergenciais, excesso de chuva, seca, situações mais delicadas, né, que possam comprometer a segurança alimentar. Todas essas políticas foram desmontadas, desconstituídas, assim como os restaurantes populares que nós implantamos, as cozinhas comunitárias, os programas de agricultura urbana, as hortas comunitárias, o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Eles não deram um reajuste, nenhuma correção para o PNAE, para a merenda escolar. Então é inevitável que a fome volte, porque nós somos um país que acumulou, ao longo de 5 séculos, muitas injustiças e desigualdades sociais. Para nós corrigirmos esses desacertos históricos, o primeiro passo é nós garantirmos às pessoas o direito à alimentação adequada. O primeiro passo para o exercício dos direitos e deveres da cidadania, o primeiro passo para que a pessoa possa exercer os seus direitos políticos é a alimentação. Ela é a porta de entrada para o exercício de outros direitos. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é exatamente isso. Eles desmontaram tudo. Acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, acabaram com as políticas de segurança alimentar e desmontaram também as políticas de apoio à agricultura familiar. Deputado, nós passamos agora, nesse último 7 de setembro, por um marco histórico, 200 anos da proclamação da República, da nossa independência aqui do nosso país. Como falar em independência, em nação independente, se nós, nessa situação que o senhor falou, como falar em independência sem justiça social? Como falar em independência com a fome de mais de 33 milhões de pessoas no nosso país? Um país independente, né, Ana Rosa, é, em primeiro lugar, um país que cuida bem do seu povo. Isso nós colocamos com muita clareza quando, né, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Nós colocamos isso. O país soberano é aquele que cuida do seu povo, que garante à sua população o acesso efetivo aos direitos fundamentais, começando pelo direito primeiro, né, que é o direito à alimentação, que é a segurança alimentar e nutricional. Então, é claro, no dia 7 de setembro, ficou claro que nós somos um país ainda em processo de independência. Eu escrevi, inclusive, um artigo, um texto sobre o 7 de setembro, dizendo isso, né? O nosso processo de independência foi muito confuso, né? Inacabado. Nós convivemos a independência com a escravidão, né? Nós temos hoje, a meu ver, não vou aprofundar porque foge um pouco ao tema da nossa reflexão, mas nós somos um país que avançou muito no campo da independência cultural, né? Há 100 anos nós tivemos a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que abriu novos horizontes para a cultura brasileira, para as artes brasileiras. Mas nós não somos um país independente do ponto de vista econômico e social. Não somos um país independente do ponto de vista econômico, porque nós vivemos ainda hoje a condição de um país dependente. Nós não afirmamos plenamente a nossa independência, a nossa soberania nas questões econômicas. Pelo contrário, estamos retrocedendo, entregando o patrimônio nacional com as privatizações. Um país independente é um país que preserva as suas riquezas, os seus recursos naturais, humanos. É um país que constrói uma economia forte, pujante, para atender às demandas do seu povo, em primeiro lugar. Depois pensar também em contribuir com o mundo, processo de exportação de bens, produtos, etc. E também não somos um país independente do ponto de vista social. Um país com 33 milhões de pessoas passando fome, com milhares, milhões de crianças, de jovens sem acesso a uma educação de qualidade, nós estamos vivendo também um desmonte da educação pública no Brasil. 4 anos, 5 ministros, problemas gravíssimos de corrupção, de acusações, nenhum projeto pedagógico para o país. Estamos vivendo também crescentes privatizações em todos os setores. A emenda 95,
né, que aí nós chamamos de emenda da morte, atesta isso muito bem. Ela congela o Brasil por 20 anos, congela os investimentos em segurança alimentar, em saúde, em educação, em cultura, na assistência social. Ao congelar esses investimentos, você coloca todas essas políticas públicas no mercado. Vai estudar, vai ter saúde quem tiver dinheiro para pagar, né? Isso vale também para a previdência social, etc. Então, nós precisamos realmente discutir essa questão fundamental. Nós somos efetivamente um país independente? Eu penso que é um processo ainda, porque quero concluir dizendo isso. Só é um país plenamente independente um país que cuida bem do seu povo. A nossa Constituição fala em soberania nacional, mas fala também em soberania popular. Eu comecei dizendo aqui, um país soberano, ele tem que garantir a sua soberania alimentar, ele tem que garantir a sua soberania energética, garantir a luz que ilumina as nossas casas, as nossas vidas, as nossas cidades. Nós estamos entregando tudo isso, privatizando a Eletrobras, né? Então eu penso que o processo de independência no Brasil ainda está sendo construído e nesse momento, infelizmente, com esse desgoverno que nós temos, estamos vivendo retrocessos. Tá certo, então conversamos com o Patros Ananias, que é deputado federal por Minas Gerais, professor advogado, foi ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também ministro de Desenvolvimento Agrário, Exatamente. aqui em duas gestões diferentes do nosso país. Muito obrigada, deputado, pela sua participação e pela análise que o senhor trouxe sobre a condição da fome que a gente vive hoje. Eu quero agradecer também a vocês a oportunidade desse encontro, dessa nossa conversa, e enviar o meu abraço para vocês e para todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco. Muito obrigado. Abraço, até a próxima. Abraço. Tá.